Apaixonada por um policial. E eu sinto que ele também tá. Quando eu olho pra ele, é uma mistura de desprezo, ódio e amor profundo. Outro dia ele até esbarrou em mim acidentalmente pra chamar minha atenção. E eu tava malhando na frente dele, quase que chamei ele pra correr comigo, mas eu sabia que ele tinha que trabalhar. Nossa, eu tô sentindo um pouco mal. Eu tava achando que ele tava um pouco tímido e eu resolvi, então, dar uma oportunidade pra ele falar comigo. Comecei a chamar a atenção dele com o meu carro e acabei acidentalmente parando o carro em cima do meio-fio. Ele foi falar comigo. Olá, eu fiz alguma coisa errada, policial? Doutora, você não pode parar o carro no meio-fio assim, não. O que você vai fazer comigo, então? Eu vou te penalizar por isso. Ah, é? Você já viu aquele filme 50 Tons de Cinza? Eu não tô de brincadeira com você aqui, não. E agora você vai pra delegacia comigo. Tudo bem. Aí eu via ele trabalhando, ele pegando na arma dele. Meu Deus do céu! Socorro, socorro! Policial! Vem aqui me salvar! E aí eu fiquei olhando aquilo tudo e as horas foram passando. Até que eu fui ficando cansada, né? Eu tinha outras coisas pra fazer. Acho que eu vou embora, acho que já deu, né? Pode me soltar. A senhora não pode ir embora. Mas você não pode fazer isso, não? Eu não fiz nada. Você tá presa. E o princípio da razoabilidade? A penalidade tem que ser proporcional à infração. Aí pensei, levanta a cabeça, princesa, porque senão a coroa cai. E saí andando. E aí, pessoal, gostaram da brincadeira? Bom, se você gostou, curta esse vídeo agora, inscreva-se no canal e acompanhe essa forma divertida e eficaz de acertar questões de prova. Pessoal, vamos conversar sobre essa situação aí. Vocês estão vendo uma moça apaixonada pelo policial. Fez de tudo, coitadinha, pra chamar a atenção do policial. Né? Fez de tudo, fez de tudo. Não tava conseguindo nenhum resultado até que ela parou o carro em cima do meio-fio. Em cima do meio-fio. Ela podia ter feito isso? Mas o policial poderia ter prendido ela? Não poderia, não é verdade? Sabe por quê, gente? Porque a atuação da administração pública tem que ser razoável, em conformidade com o princípio da razoabilidade. Professor, o que é uma atuação razoável? O gestor público, os servidores públicos, os policiais não podem cometer excessos. E a razoabilidade está diretamente ligada ao princípio da proporcionalidade. A gente costuma falar que a proporcionalidade é uma medida do princípio da razoabilidade. A proporcionalidade, pessoal, está ligada àquela adequação entre meios e fins. Tipo assim, o meio que a administração pública vai utilizar para punir essa garota que parou em cima do meio-fio tem que ser razoável, tem que ser adequado. A administração pública não pode cometer excessos. Por exemplo, eu não posso utilizar o quê? Uma bala de canhão para matar um mosquito? Claro que não, porque deve haver uma proporcionalidade. Ou seja, a penalidade que vai ser aplicada pelo gestor público deve o quê? Ser adequada, deve ser proporcional à gravidade da infração. No caso, ela descumpriu uma norma de trânsito, ela não devia ter sido presa, é claro que não, em razão dessa ofensa ao princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. Professora, mas é isso que você queria me falar? Que fácil! Não, gente, não é isso que eu queria falar pra vocês, não. A gente sabe que o poder judiciário controla os atos da administração pública, né? Os juízes, o poder judiciário vai sim realizar um controle. Só que o controle que o judiciário realiza frente aos atos da administração é um controle de legalidade. O judiciário vai verificar se a administração pública está atuando em conformidade com a lei. Sabe por que é um controle só de legalidade, não é um controle quanto à discricionalidade, quanto ao mérito do ato administrativo? Porque se o juiz controlasse até o mérito do ato administrativo, ele estaria usurpando a função do executivo, usurpando a função do gestor público. Eita, Giovana! Tipo assim, vamos dizer que o governador determinou a construção de um estádio de futebol.
naquele estádio de futebol. Depois o governador, revendo o interesse público, verificou que o estádio de futebol não era interessante naquele momento. Que é mais importante agora construir um hospital. Aí vamos ver que você é torcedor fanático do Atlético Mineiro. Eu sei como que é isso. Você falou assim, não é possível? Não. Tinha que ter construído um estádio de futebol. Eu vou ajuizar uma ação, né? O juiz vai ter que verificar essa questão. Pessoal, o juiz pode interferir no mérito do ato administrativo, na discricionariedade que o governador tem para definir quais são as políticas públicas que ele vai implementar? Não pode, porque pensa só, o juiz não tem nem elementos suficientes para tomar essa decisão. O juiz não sabe do orçamento público, o juiz não sabe das demandas da população, o juiz não foi eleito para tomar esse tipo de decisão. Ou seja, o juiz não realiza o controle de mérito do ato administrativo. Por quê? Porque a administração pública, porque o gestor público tem mérito, tem uma discricionariedade, uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar no caso concreto. Função da administração, o juiz não mete o bedelho. Agora, o juiz vai verificar a legalidade dos atos da administração? Sim. A legalidade sim, né? Porque no Brasil a justiça é inafastável, né? Qualquer questão, qualquer controvérsia que exista em sociedade pode ser analisada pelo judiciário. E no que tange aos atos administrativos, o juiz vai realizar um controle de legalidade daquelas medidas. Então ele vai verificar se a administração pública editou atos administrativos em conformidade com a lei. Esse controle ele faz sim. Ok, professora, mas e o que você está querendo me dizer que está relacionado a esse princípio da proporcionalidade? Onde você quer chegar? Pessoal, a atuação da administração pública deve ser proporcional, né? Deve ser razoável. A administração pública ela deve utilizar o meio menos gravoso para ela alcançar aquela finalidade, para ela alcançar o interesse público. Então, por exemplo, se você cometer uma infração, você vai ser punido. Agora, a penalidade vai ser proporcional à gravidade da infração. Se você cometer uma infração leve, a penalidade vai ser leve. Se você cometer uma infração média, a penalidade vai ser média. Se você cometer uma infração grave, a penalidade vai ser mais o quê? Vai ser mais severa. Deve haver uma proporcionalidade. Agora, quem define qual que é a penalidade que vai ser aplicada é a administração pública, né? No caso concreto, o gestor público, o policial, ele tem uma margem de discricionariedade para fazer aquela análise da conduta do particular e verificar. Essa conduta do particular infringiu a lei. Isso é uma infração grave, média, leve. Existe um juízo, né? Existe uma discricionariedade para o agente público analisar o caso concreto. Existe uma margem de liberdade para o agente público definir qual que é a penalidade que vai ser aplicada. Agora, essa margem de discricionariedade, essa margem de liberdade não é uma liberdade total, né? O agente público não tem uma liberdade total. Ele tem uma liberdade para atuar dentro dos limites da lei. Agora, se ele, usando dessa liberdade que ele tem, atuar de forma desproporcional, aplicar, por exemplo, uma penalidade muito severa, como nesse caso, ele prendeu uma garota que estacionou o carro em cima do passeio. Ele está atuando o quê? Ele determinou uma penalidade desproporcional. Se ele está determinando uma penalidade desproporcional, ele está infringindo o princípio da razoabilidade. Ele está infringindo o princípio da proporcionalidade. Se ele está infringindo esses princípios, ele está atuando de forma ilegal. E uma atuação ilegal enseja o controle do judiciário? Sim. Prof, você está falando que o poder judiciário controla atos discricionários? Would you like to see? Sim, gente, ele vai controlar atos vinculados e atos discricionários. Só que o controle que o judiciário realiza é quando a legalidade daquele ato. Ele não vai analisar o mérito. Ele não vai definir, o governador tinha que ter construído o estádio de futebol mesmo, tá errado. Não, isso não. Esse mérito, essa escolha é da administração pública. Agora o judiciário verifica se a atuação da administração pública
está em conformidade com a lei. Se a atuação do agente público, mesmo fazendo uso da discricionariedade que ele possui, for desproporcional, a atuação desproporcional viola o princípio da razoabilidade, viola o princípio da proporcionalidade. Se viola o princípio, essa é uma atuação ilegal que é sim passível de controle pelo judiciário. Essa é a questão, esse é o ponto que é muito importante. Pessoal, cai muito. Olha toda essa sinalização aqui. Olha o número de questões que são respondidas, olha o macete. Cai muito, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Se vocês ainda não conhecem a metodologia, acessem o site agora, www.gabrielaxavier.com.br, e façam download do capítulo gratuito de licitações públicas. Aproveitem, leiam esse capítulo, resolvam as questões com esse capítulo e você mata todas as questões dos últimos 5 anos. Deve ter umas 25 páginas. Então aproveita aí, depois vocês me contam, quero saber nos comentários. Tchau, tchau!